Muitas vezes você se pega fingindo ser alguém que você não é só para não ficar deslocado nas conversas, não é mesmo? Isso pode ser o impacto do TDAH, chamado personagem inautêntico. Aprenda a identificar e mudar esse jogo com um método que eu criei e uso todos os dias. Confere no primeiro link da descrição. Em relação ao TDAH, né? Acredito que sim. Imagino que seja quanto tempo de terapia, né? Bruna, isso varia demais. Por quê? Tem a questão do ambiente em que este paciente está, né? Como eu falei um tempinho atrás. Às vezes, o paciente ele começa a tomar consciência de algumas coisas e aí, no meio desse caminho, ele se auto-sabota. E se auto-sabota de novo, se auto-sabota de novo. Por quê? As pessoas ao redor começam a questionar essa mudança. E aí, ele está saindo da zona de conforto ali, ele está numa situação de enfrentamento positivo, né? Uhum. De se entender. E aí ele começa a dar passos para trás. Já tem outros que o processo vai muito mais rápido, porque eles já perceberam muito claramente todos os prejuízos que eles tiveram ao longo da vida, e eles não querem mais aquilo. E ao lado deles, existem pessoas que estão impulsionando para cima. Vamos lá, você vai dar conta? Não, sim, faz a terapia, você está fazendo atividade, você está isso, você está aquilo. Então, para algumas pessoas, acaba se tornando um pouco mais rápido esse processo de compreensão. Tem outro aspecto também, que é o seguinte. Eu não posso já, por exemplo, demorei 4 sessões para fechar o diagnóstico de TDAH, vamos supor, quem chegue e não tenha. Eu não posso, de cara, já começar o trabalho com as distorções cognitivas. Por quê? Por que eu digo distorções cognitivas? Porque elas fazem essa girada de chave muito mais rápido, né? Do pensamento disfuncional para o comportamento disfuncional. Às vezes, eu preciso entender as crenças desse paciente, eu preciso entender como que é a rotina desse paciente, eu preciso entender uma série de coisas. Então, isso é algo bastante relativo, tá, Bruna? Para alguns pacientes, ali, com 1 mês eu já posso estar fazendo esse trabalho, outros com 4 meses que eu vou estar fazendo esse trabalho. Por quê? Tem gente que é bastante resistente. Yuri, tem pacientes muito resistentes. De verdade. Exemplo, uma resistência resistiva que você percebe. Já estou eu mexendo aqui de novo. Eu tô com a sensação de que a minha voz não está saindo. Não, tá saindo sim. O joelhinho, sabe aquele joelho ali? A dobradiça. Mais pra lá. Corre pra lá. A segunda dobradiça. Não. Esse. Aí você vai levantando essa e abaixando a da sua mão. Não era bem aí, mas é quase. Enfim, vamos lá. Vai estar. Vamos lá. Vai lá, ajeita lá. Vou tentando, gente. Tô precisando de auxílio aqui. O que você me perguntou? Repete aí que agora eu... Calma. Isso. Até saiu dali. Dobra um e abaixa outro. Isso, assim. Tá, assim tá saindo. Não. Agora tem que subir um tiquinho. Tem que girar. Eu tô com a sensação de que o seu tá bem mais... tá. Ótimo. Pronto. Não, ele calibrou o fone... Dá uma pausa técnica aqui. É porque você estava mais perto, ele abaixou um pouco o seu, aumentou o dela, que ela estava um pouco longe. Tá. Então é normal, mas ele está equalizando o tempo todo. Tá. A pergunta que você me falou foi o quê? Exemplos de possível resistência? Paciente resistivo. Como é que seria isso? Também vai depender muito. Tá? O que acontece com a resistência? Aquele paciente que em um determinado momento ele se torna um pouco mais resistente, ele está se tornando resistente não por acaso. Provavelmente, quando ele começa a tomar consciência do que acontece com ele, ele não quer aceitar aquilo. Porque, às vezes, ele pode pensar o seguinte, poxa, se eu tivesse tomado consciência disso antes, a minha vida seria tão diferente. Como é que eu explico para as outras pessoas, agora, aos 40 anos, que a minha vida inteira eu me comportei de tal forma, por tal razão, e que se eu tivesse buscado ajuda antes, eu poderia ter feito tudo tão diferente? Até nesse nível de detalhe, às vezes pode cair a resistência, tá? Outros vão ter a resistência por essa razão que eu falei. Quando começam a tomar consciência de si mesmos, né? E a tentarem modificar aspectos da vida, as outras pessoas começam a querer boicotar. Aí ele se auto-sabota, dá passos para trás. E outras pessoas, Yuri, porque é um processo difícil de verdade. Tem pessoas que têm um padrão muito rígido de funcionamento. São pessoas muito inflexíveis. Que vai cair em várias distorções cognitivas, enfim. Elas veem o mundo daquele jeito e ponto final. Isso é um transtorno? Isso Ou não? Olha... É um sintoma, né?
é um sintoma comum de alguns transtornos, mas é tipo, sei lá, tô dando uma loucura aqui, mas às vezes uma esquizofrenia... Não necessariamente. Transtorno do espectro autista, por exemplo. Também. É muito comum inflexibilidade cognitiva. Mas eu não vou nem tanto nesse nível, não. Assim, chegando no autismo. Sim. Por exemplo, tem uma distorção cognitiva que é muito trabalhada na TCC, que é a de ditar as leis. Ou a distorção do deveria. Assim, ela tem alguns nomes diferentes. Que é o quê? Quando a pessoa, quando vai interpretar um contexto, ela sempre vai ter uma tendência que é assim. Tal coisa devia ter acontecido assim. Tal pessoa deveria ter se comportado assim. Tal situação deveria ter tido como desfecho tal coisa. Ok, mas nem sempre isso vai acontecer. Você não tem controle sobre tudo. Quando a gente pega isso em termos de relacionamento, é bastante complicado. Porque se eu olho para o outro e tenho essa tendência a sempre achar de o outro deve se comportar assim, porque na minha cabeça o certo é isso e o outro não se comporta assim, vai impactar no relacionamento. Porque eu fico eternamente com uma expectativa de que o outro mude. Que o outro mude. E existem pacientes que podem tanto estar tendo essa distorção do deveria, dessa inflexibilidade, dessa rigidez, como podem estar convivendo com pessoas que são assim. E aí, o que começa a acontecer com essas pessoas? Elas começam a deixar de ser quem são, Yuri. Uhum. Eu tenho alguns pacientes que mudaram completamente o jeito de ser ao longo da vida. Porque se sentiam tão inadequados e sempre estavam escutando ali dos outros. Não, mas você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você deve ser assim, você deve ser assado. Caraca. A pessoa gira uma chave e para de ser quem é. Isso é muito sério. Como que ela não vai sofrer diante disso? Ela perde a essência dela. Recentemente, eu dei como tarefa para um dos meus pacientes a seguinte tarefa. Pode parecer bizarro, porque é algo muito simples. Virei para ele e falei o seguinte, olha, você está indo muito bem em termos profissionais, você tem ajustado isso e aquilo. Agora, a sua próxima tarefa, sabe qual é? Encontrar um hobby para você. Não, Carol, como assim? Um hobby? Cara. Não, a minha vida é para minha família, é para o meu trabalho. Ok, e é isso que está errado. É exatamente isso que está errado. Em tal aspecto da sua vida, você não está evoluindo por conta disso. Tá faltando. A sua vida é toda direcionada para o que está fora. Você não tem rotina de autocuidado, você não tem momentos de lazer, você não tem um momento que seja você com você mesmo. Para que você resgate a sua essência. Como isso é importante, né? E as pessoas não percebem, elas vão meio que vivendo de uma maneira muito mecânica. Eu vivo para trabalhar, para cuidar de filho, para isso, para aquilo. Em que momento do dia eu sou eu? Tá? Então, a terapia, Yuri, ela vai no detalhe do detalhe. Claro que existem técnicas que são padronizadas, né, assim, para os pacientes, sim. Mas, às vezes, eu estou observando algo muito específico daquele paciente ali e eu vou inserir uma atividade que talvez ele ache, não, o que isso tem a ver? E aí ele inseriu. Foi até difícil para ele escolher esse hobby. E você lembra o que ele escolheu? Se ele se intrometendo aqui. Bom, se ele estiver assistindo, que também é um paciente comum, ele vai se identificar, obviamente. Em termos profissionais, ele está muito bem. Em termos financeiros, ele está muito bem, o que nem sempre é fácil para alguém com TDAH. Não, então você não fala, você só fala você é uma pessoa com muita maturidade e tal. Sabe qual é o hobby que ele descobriu? Andar de moto. Cara, é o que eu tô precisando fazer. Ele comprou uma Harley Davidson. Quando ele comprou, é muito legal isso, porque ele comprou, ele me mandou uma foto. Ele e a Harley Davidson dele. E eu bati palminha para ele, falei, legal, agora vamos ver. E aí eu comecei a monitorar. Como é que tá sendo? Com que frequência que você tá andando? Com quem que você tá andando? Você tá andando sozinho? Você tá andando com os amigos? Como que é? O que você tem sentido? Uma paixão, cara. Eu sou doido pra ter Exato. Yuri. A justificativa que você precisava, né? Ele começou andando sozinho. Depois ele foi com a galera aí, com os amigos, enfim. Mas só de ter aquele momento, ele e a moto, e, sei lá, o mundo, tipo, desbravador ali, eu tô livre. É isso, eu tô saindo de uma prisão, que é a minha vida com a minha rotina. Eu estou livre, fazendo uma coisa que eu gosto e que eu nem lembrava mais que eu gostava. E isso deve ter mudado também
deve ter melhorado as outras partes da vida, né? Melhorou muita coisa. Por exemplo, ele melhorou bastante o nível de assertividade dele quando ele vai se posicionar em relação a algumas coisas da família. Por quê? Porque ele se sente vivo. Caraca. Assim, ele pensa, eu estou retomando velhos hábitos. Eu estou voltando a ser eu. Porque às vezes a pessoa ela fica, por exemplo, família que fala assim, não compra moto, você vai morrer, vão te atropelar na primeira curva. Aí o cara fica com aquele medo, vamos supor que seja o caso do teu... Não foi por isso não, foi por Não foi, outras mas vamos lá. razões Aí, mesmo. não, depois beleza, eu criei coragem e comprei. Aí o fato dele comprar é meio que afrontando um pouco a forma como ele, sei lá, lidava com as críticas, né? Às vezes ele tinha um receio de ter uma moto que era uma coisa que ele era louco pra ter, e aí ele resolve ter. Sei lá, cara, eu acho que isso enche ele de coragem pra moto e pras outras coisas também. E melhora também, sabe o quê? Estado de humor. Porque aquela pessoa que está ali só naquela rotina maçante, só trabalha, só isso, só aquilo, só paga conta, há uma enorme tendência, né, Laura? Do mau humor. Chega um pouquinho para sua esquerda. Pode manter, pode manter o... tá tendo um fuzuê de câmera aqui no... um pouquinho para sua esquerda. Pronto, você pode continuar no mesmo jeito, mesmo ângulo. Levando bronca ao vivo, galera. Você é o 1. Você é 1. Você sente o volume no seu 1. É o mesmo volume dos outros 3. Tá? Eu estou no lugar certo. Você está no lugar certo. O que você foi chegando um pouquinho, ela foi chegando, tem um buraco. Eu cheguei. Eu fui me jogando. Não, mas tá de boa. Tá, agora normalizou. Então Continua. é isso. A pessoa, ela começa a resgatar a visão, uma visão mais positiva de si mesmo. Ela começa a pensar, poxa, eu sou bom nisso. Isso aqui eu sou bom. Isso aqui me faz tão bem. Eu começo a me sentir tão mais leve, tão mais bem-humorado. Eu durmo melhor, eu começo a impactar em uma série de coisas. É o que eu sempre digo, o tratamento de TDAH, e a Laura fala isso também, não é apenas a medicação, não é apenas a terapia. Você tem que ter hobby, você tem que ter uma higiene do sono, você tem que ter alimentação adequada, você tem que ter atividade física. São vários aspectos que vão impactar ali. Verdade. E às vezes a pessoa não se toca. Ela fala, nossa, mas eu fiz já, 5 anos de terapia, eu tomo medicação há 10 anos. Tá, então... Concordo que está na hora de tentar algo diferente? Tem algo aí que não está dando certo. O que você faz há 10 anos que não está funcionando mais, às vezes é hora de trocar, Exatamente. né? Exatamente. Não adianta esperar resultados diferentes fazendo tudo igual. Coisas iguais, exatamente.